De 22 a 24 de outubro acontece a reunião anual da cúpula do BRICS. Este ano com novidades, como por exemplo a inclusão de novos países, que chamamos de BRICS Plus. Para falar mais sobre isso, vamos conversar com a professora Maria Gabriela Mazzarella. Ela que é graduada em Relações Internacionais, mestra e doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e professora da Uninasal Recife. Professora, então eu queria começar falando, para quem ainda não conhece o BRICS, né? A senhora podia explicar para a gente o que significa esse bloco de países e também como é que ele atua? Certo. Então, o BRICS, ele é um grupo formado por 5 países, né? A princípio, 5 países que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E esses países, eles são conhecidos por a sua economia ser emergente, né? Eles foram criados ali, na verdade, esse acrônimo BRIC, que começou como BRIC, ele começou ali na década dos anos 2000, pelo Jim O'Neill, que é um economista. Ele fez esse trabalho que intitulou e acabou trazendo esse acrônimo. E o que acontece? Em 2006, esse grupo de países, até então Brasil, Rússia, Índia e China, decidiram se reunir à margem da Assembleia Geral da ONU. E a partir de então, em 2009, a gente começou a ter as cúpulas do BRICS, né? E em 2011 a gente tem a entrada da África do Sul para compor esse grupo, que é um grupo informal, inclusive vale salientar isso, porque esse não foi um grupo que ele começou a partir de um documento constituinte. Ele começou a partir de reuniões regulares desse grupo e que acabou se estabelecendo bem no cenário e na comunidade internacional. Então é um grupo voltado para a questão da cooperação econômica financeira, principalmente, para a questão da segurança e da política internacional e para questões culturais e pessoais dos Estados-membros. No dia 1º de janeiro deste ano, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e Etiópia tornaram-se membros oficiais do BRICS. É o que a gente chama de BRICS Plus. Queria saber da senhora qual a vantagem de fazer parte do BRICS e qual a influência desse BRICS Plus que vai exercer no mundo. A importância a gente pode trazer porque, como falei, né, é um grupo que hoje ele é bem estabelecido internacionalmente. Inclusive tem o Banco do BRICS, né, que hoje a gente conhece. Pelo país, pelo Brasil, né? Exatamente. Então, a gente tem vantagens comerciais, principalmente para os países que passaram a fazer parte, né, do que a gente chama do BRICS Plus. E também, além disso, a gente tem a possibilidade de cooperar com esses países e também um ponto muito importante, porque o BRICS, quando a gente pensa nessas economias emergentes, a gente também tem um objetivo de sair um pouco da área, né, da cena dos países que são conhecidamente como desenvolvidos. Então, é fazer uma frente e trazer um pouco mais de visibilidade para países em desenvolvimento, né? E principalmente esses países a gente acaba tendo a questão do desenvolvimento financeiro, econômico e também quando a gente fala, né, desses países que estão adentrando, se a gente olhar no conjunto do BRICS, ele é bastante heterogêneo. A gente tem, por exemplo, o Brasil na América Latina, a gente tem a Índia e a China ali na Ásia, a gente pega a África do Sul na África. Então, a gente tem, além da questão comercial, né, que esses países podem proporcionar, no caso, né, a gente também tem essa heterogeneidade que acaba diversificando o mercado mesmo. E qual a influência que esse BRICS Plus pode exercer no mundo? Então, pela heterogeneidade desses países e da forma que o BRICS hoje ele é constituído, né, com essa diversidade, porque quando a gente pensa no BRICS, o principal que vem, que salta aos olhos, é essa questão econômico-comercial, financeiro-econômico, na verdade, do BRICS. Então, a visibilidade para esses países, a questão de investimento, de negócios entre os países que formam esse grupo, principalmente. De 22 a 24 de outubro desse ano, acontece a cúpula anual do BRICS, que, como desde o primeiro encontro, sempre chama muita atenção do mundo. O que a gente pode esperar da reunião dos líderes esse ano? Esse ano, o foco também acaba partindo para a questão dos países que entraram ano passado. Então, para ver como vai ser a nomenclatura e como vai ser a posição desses países dentro do grupo. Eles vão ser parceiros, associados, como é que vai lidar com a questão da entrada desses países. Esse é um ponto principal, né, que deve ser discutido
na cúpula desse ano. Uma outra coisa é a questão da multilateralidade, né? Porque também a gente entende que para os países em desenvolvimento, a questão da multilateralidade, a bilateralidade também entre os países do grupo é importante. O chanceler chinês Wang Yi disse numa reunião com colegas dos países do BRICS, durante a Assembleia das Nações Unidas, que o BRICS deve dar contributo para promover uma multipolaridade mundial igualitária e ordenada e também uma globalização econômica inclusiva e de benefício para todos. Como a senhora acha que os países do BRICS devem fazer para atingir esse motivo? Uma coisa em comum que esses países têm, né, que fazem parte do BRICS, é pensar num futuro sustentável. E isso traz também no lema deles do Banco do BRICS, que é pensar numa infraestrutura sustentável, num desenvolvimento sustentável para esses países e também trazendo pautas voltadas para esses países em desenvolvimento. Então, seria muito mais voltado para fomentar a questão comercial entre esses países, viabilizando essa questão do desenvolvimento sustentável e também através da cooperação entre esses países. Porque quando a gente fala de cooperação, ela por exemplo, econômico-financeira, uma cooperação cultural, a gente está saindo de algo muito afunilado, né, e fazendo com que esses países eles enlargueçam a questão da cooperação e que eles possam dialogar de diversas formas, né, justamente para promover essa questão da paz, né, dessa sustentabilidade também, que vai ser bastante percebida ao longo dessa década principalmente. Este ano na Rússia, no próximo ano, em 2025, aqui no Brasil. Como a senhora acha que reuniões como essa do BRICS pode fortalecer o nosso país? Esses encontros são muito importantes, né, principalmente quando a gente cedia. O ano que vem a gente vai sediar, né, a questão do BRICS e também, por exemplo, da COP. Então, isso traz uma visibilidade muito grande para o país, seja em questão de investimento, questão comercial, questão também de trazer o Brasil para um lugar de destaque internacional, né, durante aquele tempo e também fazer com que o país ele consiga fomentar também a agenda que pode ser proposta aqui no país, né, durante a cúpula. Então essa visibilidade também traz outros países que possam olhar para o comércio no Brasil e também comerciantes desses, empresários desses países que fazem parte do BRICS Plus, Sim. também procurar investir em questões locais. Exatamente, porque o BRICS, quando a gente tenta observar, né, como é que ele funciona, a questão comercial é muito forte. Se a gente for parar para pensar em números mesmo, quando a questão da importação e exportação do Brasil para dentro dos países do BRICS ali entre 2022 e 2023, que são os últimos dados que a gente tem, gira na casa de 119 bilhões. Isso é bastante coisa. E uma das principais demandas que a gente tem é da China, né? Então a gente tem uma grande exportação e uma grande importação para a China, né? E isso reflete muito na nossa economia e como a gente também pode se programar para questões econômicas a curto e médio e até mesmo longo prazo. Então essa questão de ter a China como principal parceiro comercial pode ser ampliado para esses outros países também que podem passar a comercializar com o Brasil de outras frentes. Exatamente, porque são novos mercados, né? Como a entrada dos novos países do BRICS Plus, né? A gente tem novos mercados que possibilitam outras frentes, tanto para o Brasil quanto para os outros países que são membros. Isso é muito benéfico. Professora Maria Gabriela Mazzarella, muito obrigado pela sua participação e a gente poder lançar esse olhar sobre os BRICS. Eu que agradeço, obrigada. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.